Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo ao nosso canal Mecânico Online. E nós estamos aqui na Mingau Automobilística, em Suzano, na Grande São Paulo, que é dirigida pelo Edson Roberto de Ávila, o Mingau, conhecido no meio como Mingau. E vamos mostrar para você o raio-x T5. Mingau, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos mostrar então para o amigo mecânico quais são as novidades que esse carro traz? Vamos lá. Vocês vão se surpreender bastante, como eu também me surpreendi. Vamos lá. Bom, Mingau, então vamos começar falando do motor deste JAC T5. Ele é um motor flex que oferece 125 cavalos quando está abastecido com gasolina e 127 com etanol. Vamos dar uma olhada nesse motor então para saber como é que é as condições de reparabilidade dele. Vamos lá. Primeiro momento aqui, vamos desencaixar, né, a tampa, que são somente com 2 presilhas, tá? E inclusive eu vou dar até uma dica, Edson. Certo. No momento de reinstalá-la, passar o silicone líquido na parte das presilhas, que são as borrachas. Até para evitar, como você pode observar, a cabeça é arredondada, para evitar de que você forçando, ela acaba sofrendo um desencaixe e supostamente você tem a impressão que a peça está no lugar, mas não está. Então, tomar bastante cuidado com isso. Ok. Tá? Podemos começar falando, por exemplo, do sistema de injeção. No caso desse motor aqui, flex, ele não tem o tanquinho para auxílio de partida a frio. No caso, ele estando abastecido 100% com etanol, o aquecimento é feito no próprio bico. Sim. Isso é uma estratégia, Edson, do sistema operacional, que seria do sistema de gerenciamento. Quando o sistema ele reconhece que ele está com, no caso, o álcool no reservatório, através do sinal do sensor de O2 e outras estratégias que eles adotaram, a própria unidade ela aciona o conjunto do sistema de partida a frio. Eu vou chamar de conjunto porque são várias particularidades. E você pode observar aqui nos injetores que ele tem uns fios mais grossos, que é o que faz a formação da resistência para ter o aquecimento do combustível e dessa forma facilitar a partida a frio no caso do álcool. Um conjunto, né? Se você observar, é numa peça só. Correto. Né? Uma peça só. Esse caso aqui, pro mecânico, vale salientar que no momento de se fazer a remoção e fazer a limpeza, procurar ter conhecimento da funcionalidade do injetor. Isso é algo que já está entrando no mercado, então, consequentemente, ele tem que adquirir o conhecimento. Não é bem simplesmente remover, colocar como nós fazemos, de uma forma até tradicional. Não, nós temos uma inovação nesse sistema aí. Correto. E ainda integrante desse sistema, né, já podemos falar, por exemplo, das velas, que elas estão colocadas um pouco mais lá para trás, não é isso? Exatamente. Você pode observar que elas estão todas aqui. E elas são todas subdivididas. Ou seja, não existe mais aquela bobina que se divide de 2 em 2 cilindros. Não. É uma bobina para cada cilindro. E você pode ver que o espaço ele é bem restrito. Então aqui você tem que ter a chave específica para remover as bobinas, no caso já é uma chave conhecida pelo mecânico, porém no momento do desencaixe ele vai ter um pouco já de dificuldade e para fazer a remoção é uma chave de vela específica, que inclusive é fornecida por empresas parceiras, fabricantes de vela. Eu não sei se alguns mecânicos não a conhecem, tá certo? Você encaixa a vela aqui, ela é borracha. Então você consegue dobrar, você solta as velas sem fazer a necessidade da remoção dessa peça, que seria do conjunto, né, esse conjunto plástico. Solta-se a vela, tira a ferramenta que você soltou a vela, encaixa a borracha lá na vela dentro e puxa. Correto. Tá certo? Você vai precisar dessas 2 ferramentas para evitar de desmontar todo esse conjunto. E depois então nós temos ainda nessa parte aqui, nós temos, por exemplo, já dá para perceber imediatamente aqui o alternador e também a correia de acessórios. Você vê alguma dificuldade para manutenção nessas peças? Não. Tanto é, Edson, que se você observar, você vai ter essa correia Poliver
que ela é uma correia única. Nesse sistema você vai ter uma polia flutuadora na parte inferior, que é logo abaixo e ao lado do compressor do ar-condicionado. Você tem uma outra polia logo abaixo aqui da parte do suporte do coxim. E o tensionamento dela é feito no alternador. Então, para você substituir, afrouxou, soltou essa porca. E observe que é o seguinte, você vai fazer o tensionamento através do fuso, do próprio parafuso, né? O mecânico ele tem que tomar cuidado para não deixar ela previamente tensionada. E sem mais dificuldades, não há necessidade de efetuar desmonte nenhum. É tranquilo fazer a substituição. E essa correia, inclusive, passa pelo compressor do ar-condicionado? Exatamente, é uma correia 5PK, onde ela laça todo o sistema de acessório. Tá? O gerador de energia, o ar-condicionado, polia da árvore de manivela. Correto. Agora falar um pouquinho desse sistema de arrefecimento, né? Onde nós temos aqui o tradicional radiador, uma válvula, que seria a tampa do radiador, e também temos o reservatório. Como é que é o funcionamento desse sistema, Mingau? Edson, aqui como você pode observar, já está até determinado aqui. Você tem 1,1 bar de pressão. Toda vez que o sistema de arrefecimento exceder esse valor de pressurização, ele vai gerar um retorno onde ele vai voltar para o reservatório, tá? Eu, aqui na Mingau Automobilística, olhamos sim o reservatório, mas para a questão de confirmação, o ideal é você fazer a remoção da tampa. Pode observar que ela não tem pressão e o nível de arrefecimento está ok. O ideal é por aqui, e sempre com o propulsor frio, né? Que aí praticamente a pressão do sistema de arrefecimento é zero e você não corre risco nenhum. Agora, naquele outro reservatório, por exemplo, você poderia abrir mesmo com o propulsor quente, porque ele não tem pressão? Não tem pressão. A pressão ela é instalada aqui, justamente aqui, Edson, olha. Essa mola é a que faz a pressão do sistema. Essa força que eu estou exercendo aqui, a partir do momento que eu estou vencendo a resistência da mola, é justamente o valor que está nela. Tá? Correto. Então, a todo momento que ele atingir esse valor, ele vence a força da mola e gera o retorno para o reservatório ali. E sempre é bom lembrar, né, que no caso, por exemplo, de uma manutenção no sistema, você tem que seguir a recomendação do fabricante da proporção de líquido, do líquido e também do aditivo. Sim, sem dúvida. 40% de aditivo e o restante 60% de água desmineralizada. Água desmineralizada, não é pegar água na torneira, né? Não, de forma nenhuma. Eu acredito que os vários colegas mecânicos eles já devem saber disso, né? E já deve estar adotando esse tipo de procedimento. Porque, na bem da verdade, Edson, isso já é uma coisa já adotada pelas montadoras desde lá atrás, né? E isso tem que chegar na consciência do mecânico para que ele realmente possa fazer um trabalho de qualidade. Não ficar se preocupando muito na questão financeira. Essa questão financeira, isso é por conta e responsabilidade do dono do carro, né? Certo. Nós temos que fazer o procedimento. Caso o cliente concorde, bacana, vai ajudar a eficiência da qualidade dele como mecânico e, no caso, a qualidade da prestação de serviço. O cliente se negou, não vou usar água desmineralizada, não vou executar o serviço. Porque isso compromete ele profissionalmente, né? Correto. Perfeito? Essa é a atitude correta. E aqui também, ainda falando do sistema de arrefecimento, ventoinha, radiador, né? Procedimento normal, conhecido do mercado no caso de manutenção? Sim, tranquilo. Inclusive ele é bem compacto, né? E o acesso é tranquilo, Edson. Nada aqui que eu vá comentar seja algo diferenciado do que o mecânico já tenha conhecimento. Essa seria a surpresa que eu falei para vocês na questão de que eu me surpreendi. Não temos novidade aqui. A única novidade que nós temos, conhecido já alguns outros carros da Jack, seria o que? A sensibilidade dos componentes. O mecânico ele vai ter que ter uma certa prudência para manusear, principalmente as partes plásticas, tá? Que me sugere ser um tanto sensíveis, delicadas. Mas tirando isso,
O que eu acredito que na maioria dos veículos hoje, né, que estão no mercado, Sim. são todos assim. Então, nós temos que nos aprimorar, né? Você tem que ter realmente o cuidado ao manusear as peças plásticas, exatamente para que não danifique, não quebre uma peça plástica, porque acaba sendo aí até um prejuízo para você, porque quebrou, você vai ter que trocar e não vai poder cobrar isso do seu cliente e acaba sendo um prejuízo. Perfeito, é isso mesmo, Edson. Agora, né, temos então também a parte do coletor, né? Sim. Também de fácil acesso, simples acesso, né? Tranquilo. Se houver uma necessidade de você fazer uma descarbonização via aérea, através do corpo de aceleração, que ele está bem aqui, à nossa frente, e se ele tiver agressivo quanto à carbonização, a remoção do coletor, você pode observar, está bem aqui à nossa frente. Para fazer a limpeza do corpo de aceleração, olha só, está bem tranquilo, ele está bem à nossa frente. Você faz a remoção da abraçadeira, aqui onde está a abraçadeira, bem na parte frontal do corpo de aceleração inteligente. Remove aqui também no filtro de ar para evitar de ter que ficar forçar o componente, para entrar exatamente naquilo que você falou, de danificar o componente, né? Faz a remoção, remove aqui os parafusos que estão bem à frente, que são os torque. Tira-se o corpo de aceleração e você consegue fazer a manutenção dele tranquilamente. Agora, caso ele não esteja tão impregnado de impureza, há a possibilidade também de você fazer a limpeza via aérea, que hoje nós temos produtos no mercado que fazem esse tipo de limpeza sem danificar catalisador, sem me remover, de repente, supostamente, uma carbonização mais intensa na parte do cabeçote. Enfim, é só o nosso amigo mecânico procurar essas informações desses produtos que já existem no mercado, e isso vai viabilizar o trabalho e também a questão financeira, o custo, e a eficiência do trabalho é 100%. Correto. E aqui nós temos a caixa do sistema de aspiração, né? Onde está colocado o filtro do ar. Apesar dela estar colocada aqui um pouquinho mais para trás, é necessário remover a bateria para acessá-la? Não, né? Também não, Edson. Aqui vai ser necessário você fazer a soltura dessa abraçadeira, desencaixa da tampa, você tem as presilhas laterais, né? E aqui você pode observar, já é proposital, Edson. Você não tem presilha, você tem um encaixe da tampa. Correto. Ele já está dizendo para você o seguinte: você vai me levantar e me puxar para o seu lado direito. Tirou a presilha, levantou, puxou para o lado direito, você remove a tampa. Mas sim, há necessidade de você fazer a soltura. A soltura da abraçadeira. Exatamente. E aqui, próximo à bateria, temos uma caixa de fusível, aliás, né, bem especificada, né? Box Fuse Relay. Perfeito, é isso aí. O que ele está querendo dizer? Que isso aqui é uma caixa de fusível e relés, né? Correto. Isso aqui é a unidade central de relés, de funcionamento, de particularidades do sistema, né? Esquema elétrico em mãos, mecânico tem que ter o esquema elétrico em mãos, e para poder estar fazendo a manutenção de uma forma adequada. Logicamente, para fazer a lavagem do propulsor, poder tomar muito cuidado com esse conjunto em relação à umidade, essas coisas. Mas também não é nada assim agressivo. Não vou lavar o propulsor por conta da unidade ser na parte frontal. Não, negativo. Só você proteger direitinho o sistema operacional e você consegue efetuar a lavagem sem maiores problemas. É tudo questão de aprimoramento e cuidado. Muito bem, agora falando do sistema de sincronismo do motor, Mingau. Nós temos um sistema que é por corrente. Certo. No caso, por exemplo, de uma manutenção nesse sistema, você tem necessidade de gabarito? Com certeza, com certeza. Embora, Edson, a vida útil para todos esses propulsores que tem no mercado, que é a base de corrente, o grande segredo, Edson, para a vida útil do sistema operacional é o lubrificante. A vida útil desse sistema, não somente desse, como tantos dos outros, é o lubrificante. Seguindo as normas estabelecidas pela montadora, com toda certeza, é bem longínquo a questão de manutenção dela, porque o próprio lubrificante ele tem essa responsabilidade de evitar os contatos metálicos, e isso aí é o que gera a continuidade do bom funcionamento do sistema. Eu vejo com bons olhos.
Muito bem. Temos aqui também esse coxim, né? Que é um coxim hidráulico. É um coxim hidráulico. É interessante, Edson, foi até legal, bacana você falar a respeito dele, porque existem muitos veículos, e eu acredito que também vai ser o caso desse, que supostamente começou um tum-tum-tum, que é sugestivo, uma batida de batente superior de amortecedor. Mecânicos, uma dica: procurem olhar, fazer a avaliação do coxim, porque esses coxins hidráulicos, eles enganam bastante. Precisa ser bem criterioso no momento de fazer a avaliação. Quando começar esse tipo de batida, já não vá removendo o amortecedor, trocando batente, não. Seja mais dedicado ao diagnóstico. Porque hoje, Edson, nesses veículos novos, é interessante que o diagnóstico, muitas das vezes, acaba sendo muito mais demorado. E a manutenção em si, mais facilitada. Então é mais técnica, é mais conhecimento. Então fica aí a dica para vocês, não vão desmontando as coisas aí aleatoriamente para tentar resolver, que vocês podem se frustrar. Bom, e já que você falou de amortecedor, você falou de batente, neste caso aqui, não tem como, né? Para você fazer a substituição dos amortecedores dos batentes, antes é necessário retirar então esta proteção plástica que nós temos aqui em cima, né? Que durante muito tempo foi chamada de grade churrasqueira, né? Mas aqui, Sim. por exemplo, nós não temos a grade, só uma proteção plástica, né? Então, Edson, e nesse caso, vamos voltar, né? É o que você disse, e eu falei, na verdade você reforçou, material plástico. Certo. Vamos se atentar, tomar bastante cuidado, porque você desmontando, no momento da montagem, ter a delicadeza, sensibilidade para montar, porque supostamente você vai resolver um problema de barulho, mas uma possível quebra de um plástico desse, olha, deixa o carro bastante barulhento, Edson. E aqui eu estou notando, você pode me confirmar ou não, para retirar essa capa protetora é necessário também tirar os limpadores, não é isso? Exatamente. Você vai fazer a remoção dos braços dos limpadores de para-brisa. A dica que eu dou para os mecânicos é o seguinte: existe no mercado um saca que é próprio para isso aqui. Por exemplo, isso aqui é um braço bastante extenso. Olha o arqueamento desse braço. Já é conhecido por vários mecânicos esse tipo de braço. E ele é sensível. E ele é de um material bastante fragilizado. Dependendo do movimento que ele for fazer, ele vai quebrar a peça. Ele vai quebrar a peça. Então é interessante ele fazer um investimento num saca específico. Ele vai colocar esse saca e ele vai remover esse braço com facilidade. Mais algum detalhe aqui nessa parte de motorização que te chama a atenção, Miguel? Não, o motor de partida, o acesso é simples. Está bem aqui na parte frontal, né? Do propulsor. Compressor do ar-condicionado. Tanto a linha de baixo quanto a linha de alta para fazer a revisão, né? Que é nós temos aqui a alta e baixa, right light. Pressostato. Tranquilo, Edson, tranquilo. Somente a questão do sistema de arrefecimento vai ter que ter também alguns cuidados, né? Como, por exemplo, a válvula controladora de temperatura, que seria a válvula termostática, o acesso a ela é um pouco mais... Não é que, vamos dizer, difícil, perto das facilidades que você tem no montante. Seria mais a questão de técnica. Outra coisa, a remoção do reservatório de fluido de freio, Edson, ele está bem lá embaixo. Quando houver a necessidade de fazer a troca do fluido, você tem que fazer a remoção do reservatório, porque o acúmulo de impureza fica dentro do reservatório. Correto. Isso aqui, no caso, seria um reservatório primário, mas a sujeira, o acúmulo, é lá no secundário. Nesse caso, esse é o primário, aquele é o secundário, onde você vai ter que remover a caixa do filtro de ar para você facilitar o acesso. Existe a possibilidade também, caso o mecânico queira, ele remova todo esse conjunto plástico para ter o acesso. O acesso um pouco mais facilitado. Mais facilitado. Nós aqui removemos a caixa de ar e, com cuidado, removemos com ele no lugar sem haver necessidade da remoção. Tá? Muito bem, então já destrinchamos aqui os detalhes deste motor 1.5, que inclusive também tem comando de válvulas variável. Sim. Agora vamos então levantar o T5
para conhecer o undercar dele? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá conhecer o undercar do Jaque T5. Bom, levantamos então o T5 e já nessa parte aqui do undercar, né, Mingau, podemos observar a parte do motor, do câmbio aqui por baixo e já me chama a atenção, por exemplo, o filtro do óleo colocado aqui com bastante espaço para você manusear ele, né? Sim. É tudo questão de desenvolvimento de engenharia, né, Edson? Por um lado, você tem um espaço enorme. Por outro, você precisa adotar as técnicas que o sistema operacional do carro exige do profissional. Aqui nessa parte frontal, você tem bastante espaço, por exemplo, também para efetuar a remoção do motor de partida, né? Filtro de óleo, manutenção do compressor do ar-condicionado. Você tem aqui facilidades nessa parte, a qual você está citando aí, Edson. A parte de transmissão, há necessidade de fazer a remoção do quadro. Correto. Né? Até pela altura da caixa de marcha e para ela poder ter uma facilidade no deslocamento. Também já conhecido pelo mecânico, pelo profissional, não tem nada de dificuldade extra em relação a isso ou alguma técnica específica, tá tranquilo. E temos também aqui, por exemplo, nessa parte do câmbio, nós temos aqui esse cabo, né, que no caso seria o cabo de acionamento da embreagem. Exatamente, Edson. Aqui nós temos um tubo, né, um flexível, e logo acima desse flexível nós temos um tubo onde ele é ligado diretamente no reservatório do sistema de frenagem. Ou seja, o fluido hidráulico que é utilizado no sistema de frenagem é o mesmo fluido utilizado no sistema mecânico hidráulico de acionamento do sistema de embreagem. Quando o profissional for fazer a substituição do fluido do sistema de frenagem, por se tratar de um sistema ABS, ou seja, um sistema inteligente, já existe o procedimento de substituição desse fluido, que o profissional já tem que ter esse conhecimento para poder estar fazendo a manutenção. Não esquecer de efetuar também a substituição do circuito do sistema de embreagem, pelo fato de utilizar o mesmo fluido. Então, ou seja, a impureza que tiver lá, da mesma maneira que está atingindo o sistema de frenagem, ele também vai estar envolvendo o sistema de embreagem. Porque se você observar, você tem um cilindro logo aqui acima, que é o cilindro de acionamento. Consequentemente, ali dentro você vai ter o fluido. E esse fluido ele pode estar contaminado e prejudicar o cilindro. Então, quando for fazer a substituição, faz a substituição de todo o conjunto. E também acredito que vale lembrar para o amigo mecânico que nestes casos onde o fluido de freio atua também no sistema de embreagem, normalmente o recomendado da substituição é 80 mil. Num caso como esse, se diminui pela metade. O recomendado é fazer essa substituição aos 40 mil, porque o desgaste passa a ser maior. Perfeito, perfeito. E eu vou dar um adendo aí para você, Edson. Lógico. E para o colega também. Hoje o nosso trânsito ele está muito mais intenso. E isso nós temos visto bastante aqui na Mingau Automobilística. Nós temos encurtado, temos meio que contradito alguns posicionamentos em relação ao que diz o manual nessa questão. Não seria contradizer, porque todos os manuais de recomendação de manutenção do veículo, certo, ele tem um item lá, uma observação que diz que no caso de uso extremo, se a revisão, por exemplo, o normal nela é 10 mil quilômetros, em caso de uso extremo, isso passa a ser a cada 5 mil. E o que eles colocam como uso extremo? O fato de você estar sempre no anda e para do trânsito é um uso extremo. Com certeza. O fato de você deixar o carro parado durante muito tempo na garagem e depois então sair com ele também é um uso extremo, né? Se você pega durante muito tempo a terra, também é uso extremo. Então, nesses casos, a manutenção ela é feita pela metade do tempo daquele que não é uso extremo. Então, você não está indo ao contrário do que se manda, né? Então, se no caso, os veículos que chegam aqui na autooficina são realmente aqueles que pegam muito trânsito, eles são utilizados em uso extremo, então a manutenção é feita realmente na metade do tempo. Muito bem.
eu citei esse fato, Edson, justamente porque geralmente os donos dos veículos, eles se posicionam na quilometragem. Correto. Isso é uma experiência vivenciada aqui. Então geralmente fala assim, poxa, Mingau, mas isso aqui é para ser feito a tantos mil quilômetros, não a tanto do qual você está me colocando. Só que ele não lê esse parágrafo. Não lê essa observação. Não lê essa observação. Mas você colocou muito bem, Edson. É isso mesmo, exatamente isso. E hoje se você parar e observar, tudo que você vai, se tratando de veículo, é utilizado de forma extrema. Com certeza. Né? Bom, então falando ainda dessa parte aí do undercar, do JAC T5, então já podemos passar aqui para os sistemas de suspensão dianteira, né? Então temos aqui bandeja, temos pivô, temos mola, amortecedor. Você vê alguma dificuldade em manutenção nesses sistemas? E também já te pergunto, no caso do pivô, ele é trocado junto com a bandeja ou ele no caso, pode ser substituído só o pivô? Vamos lá. Bandeja também não vai ter nada de diferenciado que gere uma dificuldade para o mecânico. Não, é tranquilo. Inclusive, se você observar para o porte do carro, você consegue observar que a bandeja é um tanto fragilizada, pelo fato do porte dela ser menor. A soltura dela é feita de forma tranquila, também sem necessidade de ferramental específico, ferramental universal. Aí você vem aqui para o pivô, olha, existem muitos sistemas onde você tem que remover a bandeja, utilizar prensas, etc, etc. Não, nesse caso não. Você vai fazer simplesmente a remoção aqui na parte inferior, você já vai deslocar a bandeja. Supostamente você vai soltar os parafusos que são fixos na parte da manga. Soltou os parafusos, soltou o parafuso de baixo, você remove o pivô e encaixa o outro. Tá feito. Bieleta também não existe nenhuma adversidade. Terminal de direção também não, como também propriamente dito o braço axial, não é nenhuma novidade para o mecânico. A parte do amortecedor que dá um pouco mais de trabalho por conta da remoção daquele conjunto plástico da parte superior, né? Nós falamos na parte superior, exato. Mas também não vai ser nada de diferente para o profissional. É tudo muito tranquilo. Substituição de pastilha já é conhecido do profissional, também não tem nada assim de diferente, ou comando de ordem eletrônica que exija procedimento de equipamento, também correto. Não. A única coisa que eu observei aqui, Edson, você pode observar que o sensor de leitura de velocidade do sistema de rodagem, que é do conjunto de ABS, ele está exposto. Então, isso aqui é só uma dica. Quando ocorrer o sistema operacional captar o defeito, antes de fazer a substituição do componente, procura avaliar se não existe algum tipo de impureza, sujeira, aonde ele faça uma leitura equivocada. Por exemplo, aqui se você observar, você vê aonde nós temos a roda fônica e o sensor prontamente bem exposto. Então, por exemplo, se eu tiver aqui alguma impureza entre esses dentes da roda fônica, o que vai acontecer? Ele vai pular uma leitura. Isso, consequentemente, vai gerar uma deficiência para o sistema operacional. Ele vai ver um erro de leitura. O profissional, ele vindo aqui fazendo a limpeza no sistema e resetando o sistema operacional, ele volta a funcionar normalmente. Então, isso aqui é só uma dica, tá? Muito bem. Bom, então como você pode perceber, nesta parte aqui do undercar do T5, sistema de frenagem, amortecedores, molas, bandejas, bieleta, tudo conhecido das oficinas. Esse carro que ainda é importado na China, mas em breve ele vai ser montado aqui no Brasil e até vai chegar uma versão com câmbio automático CVT. Mas esse assunto é uma outra matéria. Continuando a falar então da parte aqui do undercar do T5, uma coisa aqui que me chamou a atenção, Mingau. Que nós temos aqui. Olha, Edson, é aquela situação do qual eu falei inicialmente, de me surpreender, né? Isso aqui é onde nós conseguimos ter acesso à regulagem da caixa de direção. O acesso está bem simplificado, porque hoje o que ocorre? Devido às nossas estradas, ruas, centros urbanos, nas condições que estão,
ela sofre muita pancada. Muita pancada. E essa muita, quando eu falo muito é excesso, né? Porque o que é o adequado é o bastante. Não, mas aqui é muita. Então, entra também na técnica do diagnóstico. Por isso que é interessante o amigo mecânico, ele ser bastante primoroso na parte de diagnóstico. Meticuloso, né? Sim. Fazendo um pequeno ajuste, existe uma grande possibilidade de resolver algum tipo de batida incômoda. Vale dizer para ele tomar cuidado no momento do ajuste, por causa do auxílio do sistema operacional, que nós sabemos que te ajuda. Então, no momento de efetuar o ajuste, sempre procurar efetuar o ajuste com o propulsor desligado, para que o sistema não entre em acionamento e você não consiga ter a sensibilidade de saber realmente o que você está fazendo aqui embaixo. E o sistema de auxílio de direção desse carro é um sistema elétrico, né, que o motor está colocado ali na coluna. Exatamente, na parte superior internamente ao veículo. Muito bem. E agora então falando do sistema de exaustão. Tranquilo também, sem novidade. Você veja, observa, o catalisador ele é bem compacto, onde nós temos aqui o sensor pós-catalisador. Qual a finalidade desse sensor, Edson? É ele que faz constantemente a avaliação da funcionalidade do sistema catalítico. A partir do momento que ele tiver uma certa deficiência, ele vai conseguir detectar através dos valores dos gases que passam por ele, onde ele vai avisar a unidade de comando e vamos saber que o sistema catalítico está deficiente. E ali, logo na parte logo de saída, você tem o sensor pré. Esse sensor, ele já tem a finalidade de fazer a análise do resultado da combustão do propulsor. Então veja, você tem dois sensores, um que é como se fosse um inspetor de qualidade de emissão, né? E o outro, ele faz a inspeção do que o propulsor está produzindo de emissão. Muito bem, então quero aproveitar e agradecer você, Mingau, por ter participado com a gente desse nosso canal Mecânico Online, mostrando aí o raio-x, a avaliação, as condições de reparabilidade do JAC T5, que foi gentilmente cedido pela JAC Motors do Brasil, que a gente fizesse essa matéria. Muito obrigado então, Mingau. Edson, a Mingau Automobilística é sempre de portas abertas. Isso é tecnologia. E sendo tecnologia, o que nós pudemos adotar de informações para poder levar para o colega mecânico é válido. Portanto, sempre muito bem-vindo. E eu aguardo você outras vezes aqui para a gente poder estar auxiliando nesse processo, nesse trabalho, que é um trabalho maravilhoso desenvolvido por vocês. Então, com certeza tem muito mais para a gente mostrar para o nosso amigo mecânico que acompanha o canal Mecânico Online. Aliás, quero aproveitar e agradecer realmente o prestígio que você dá ao canal Mecânico Online, que está tendo aí muita repercussão nas redes sociais, o prestígio que você dá para a revista O Mecânico, as curtidas que você dá ao nosso Facebook, e continue acompanhando a gente, que sempre teremos novidades para você. Não deixe de acompanhar. Não deixe de acompanhar. Muitas novidades virão. Certo, Edson? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.